dia a todas! Bom dia, Paula, bom dia, Lúcia, Daiane, Marisa, bom dia, Tâmara, bom dia, Pamela, Rose, Jolene, quem mais que está por aqui que eu não estou vendo? Bom dia, Rei. Vamos continuar, então, com o nosso tema da semana, que, como alguém já me disse, né, já apanhou muito desde o início aí do nosso tema. Estamos falando sobre saúde emocional e mental no empreendedorismo e a importância do descanso e da recuperação para a saúde mental. Quem vai estar trazendo esse tema hoje é a nossa querida Paula Baroni, que está num lugar bem frio, né, Paula? Está lá em São Paulo, mas Deus faz essas conexões especiais, né? É com você, linda. Bom dia, meninas. É verdade, hoje uma manhã bem fria aqui em Cabreúva, São Paulo, mas, para a glória do Senhor, nós estamos aqui para juntas, né, nos alegrar e crescer juntas, né? Então, ontem estava falando com a Janimar, que lendo a palavra de hoje, o ensino de hoje, assim, ardeu no meu lombo, né? Porque quantas vezes nós nos pegamos neste lugar, né? E o subtema está a importância do descanso e da recuperação para uma saúde mental. E o versículo ele está baseado em Mateus, no capítulo 11, no versículo 28, que diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não tem alívio melhor do que o do nosso Senhor, né? E por quantas vezes, né, nós nos pegamos ignorando o nosso cansaço, tanto físico e mental, para priorizar o trabalho, e muitas vezes nós esquecemos desse detalhe tão importante, que é o repouso, o descanso, o lazer, o estar em família inteiramente, porque quantas vezes nós nos pegamos em família, ali respondendo um WhatsApp, mandando mensagem, resolvendo problemas do trabalho, mas aqui vai nos ensinar um descanso completo, né? Um descanso onde realmente a gente vem nos desligar da nossa rotina de trabalho para que haja uma recuperação. O descanso ele é essencial para o corpo, para a mente e para o nosso espírito e alma. Jesus ele nos oferece um descanso nele. Quando ele fala, vinde a mim. Pode vir a mim. Todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque eu tenho alívio para você. Ele é o nosso alívio, o nosso refúgio. E nós podemos descansar à sombra da onipotência do nosso Deus, quando nós decidimos habitar em sua presença. Precisamos sim trabalhar, mas precisamos de descanso e precisamos de lazer, nós precisamos rir de coisas bobas, nós precisamos usufruir da companhia da nossa família, que é tão especial para nós. Eu digo que eu perdi um tempo assim muito precioso, aqui vai dizer assim, do empreendedorismo, né? Mas eu trabalhei durante 12 anos numa empresa onde eu era gerente de produção, e lá eu trabalhava como se eu fosse a empreendedora, como se eu fosse a dona do negócio. Então, eu falei muito. E eu costumo dizer que quando a gente não para, Deus para a gente. Então, nós precisamos de descanso para a nossa mente, para se recuperar e para ser restaurada, até mesmo para termos mais produtividade e criatividade naquilo que nós fazemos. Deus, ele não nos criou para viver no esgotamento. Vemos o descanso, muitas vezes, eu digo assim, por experiência própria, eu via o descanso como um sinal de inutilidade, de preguiça.
Mas quando, como eu falei, né, quando nós não paramos, Deus ele dá um jeito de parar a gente. E como eu falei, eu trabalhava exaustamente. Eu lembro que na época da pandemia, eu cheguei a entrar às 5 horas da manhã na empresa e sair às 9, 10 horas da noite, sem descanso, sem pausa para almoço. Eu comia ali mesmo na minha mesa, já voltava a trabalhar, dava uma fugida na cozinha para tomar um café e sempre ali trabalhando. E eu costumo dizer que para me desligar dessa empresa, Deus teve que praticamente me arrancar de lá. E eu cheguei ao ponto, para vocês terem ideia, de eu pedir demissão de 12 anos de trabalho por esgotamento emocional e mental, porque eu não me dava o direito, o privilégio de descanso. E eu trabalhava sem limites. Para mim, eu precisei fazer terapia para sair da empresa, para vocês terem ideia. Porque eu trago muito a ferida do abandono, a ferida da rejeição. Então, eu achava que o serviço, quanto mais eu fizesse, maior era a chance de eu não ser rejeitada, de eu não ser abandonada. Eu tinha, para vocês terem ideia, meninas, eu tinha orgulho de dizer que eu nunca fui dispensada. Sempre nos meus trabalhos eu que pedia a conta. Por quê? É o medo da rejeição, o medo do abandono, o medo de alguém dizer assim, olha, eu não preciso mais do seu serviço. Então, era aquela pessoa que eu ligava ao automático e ia. Eu queria sempre mostrar mais. Me pedia um, eu fazia dois, me pedia dois, eu fazia três. E com essa carga horária, com essa carga muito pesada em cima da minha mente, do meu emocional, porque era gestão é totalmente mental, né? Você tem que estar ali ligada em tudo que está acontecendo na empresa. E eu esqueci da minha família, eu esqueci da minha casa, eu esqueci dos meus. Então, assim, eu perdi boa parte da infância dos meus filhos. Eu não ia em reunião de escola por causa de trabalho, porque eu achava que eu tinha que ser exemplo, eu não podia sair. Eu era a primeira a entrar, a última a sair, porque eu achava que eu tinha que ser exemplo. Só que chegou o esgotamento, né? Porque a conta uma hora chega. E essa conta é bem alta. Então eu cheguei num patamar assim que eu já estava assim muito, muito esgotada. E eu dava e não tinha um retorno da outra parte, né? Porque nós acha que a gente vai dar tanta importância para o outro, mas quanto o outro não dá tanta importância assim para aquilo que nós fazemos. E uma das maneiras que Deus fez com que eu parasse foi o esgotamento e uma conversa muito franca que eu tive com o meu gestor, onde eu disse para ele que eu estava ali há muito tempo e eu entrei ali como auxiliar de produção e hoje já estava na gerência da empresa. E eu esperava um reconhecimento por tudo, né? Porque eu estava tão cansada. E ele me disse a seguinte frase, que foi como uma surra, na verdade, foi nem como um tapa, foi uma surra. Que ele disse assim que o reconhecimento que eu esperava em termos financeiros, eu nunca ia ter. Que eu nunca esquecesse que, apesar de eu ter me capacitado, de eu ter estudado, de ter feito faculdade, eu nunca ia alcançar esse reconhecimento porque eu era uma mulher. E que eu nunca esquecesse disso. E ali foi como assim um balde, nem de água fria, foi um balde de gelo em cima de mim. E eu ficava assim pensando assim, meu Deus, tanto tempo de esforço, tanto tempo de dedicação, e Deus foi me fazendo refletir nas minhas falhas, o que eu tinha aberto mão, se valeria a pena, né? Tudo que eu estava abrindo mão para aquilo. E logo no mês seguinte, uma empresa vizinha nossa teve uma explosão. E nessa explosão teve várias pessoas mortas, várias pessoas que ficaram com sequelas, muito feridas.
e abalou estruturalmente a empresa onde a gente trabalhava. Então, caiu estrutura de luz, caiu fogo, foi um desespero na hora, na verdade. E era numa sexta-feira, e quando foi na sexta-feira à tarde, a única preocupação dos meus gestores era: quando é que nós voltamos ao trabalho? Quando é que nós voltamos à produção? E ali eu vi que a importância que a gente dava para o crescimento da empresa não era a mesma importância que ele dava para as pessoas que estavam ali colaborando, cooperando com a empresa e com o crescimento de algo que era dele. E ali eu saí decidida que aquilo já não era mais para mim, que eu precisava me priorizar, que eu precisava me preparar emocionalmente para sair dali. Daí foi onde que eu pedi demissão em setembro e eu saí no final de dezembro. E eu confesso a vocês que o período pós foi muito, muito difícil, porque eu não conseguia entender, por mais que eu tivesse feito terapia para entender o que estava acontecendo comigo emocionalmente, por quantas vezes eu aqui em casa, Deus me fez voltar para minha casa, e eu aqui em casa eu pensava assim: como eu estou inútil. Meu celular não toca mais. Antes eu não dava conta de responder o WhatsApp, e hoje nem meu celular toca mais. Então, assim, por inúmeras vezes eu me senti assim, como se eu não tivesse valor, porque eu não estava trabalhando, porque eu não estava fora de casa, e eu achava que o serviço de casa me diminuía. Então Deus me fez eu voltar para casa para eu entender a excelência de uma família. E foi um período de luto mesmo, eu vivi um luto por sair do mercado de trabalho. E foi onde que Deus foi me moldando, e eu voltei realmente para a essência da família. E foi um período muito difícil, confesso que ainda é. Hoje eu sou empreendedora, hoje eu trabalho em casa, mas confesso que às vezes eu me pego, porque eu me sentia útil quando eu estava esgotada. Quando eu estava assim, esgotada, daí dava aquela sensação: poxa, hoje eu trabalhei bastante. Então, assim, a gente tem que vigiar bastante e nos perguntar todos os dias se realmente o que a gente está fazendo sentido para nós, não só profissionalmente, mas para toda a nossa casa, né? E aqui no exercício prático diz que nós precisamos nos programar para ter esse descanso. E é um descanso completo, como eu havia dito, né? Longe, se possível, longe dos celulares, longe das telas, longe de tudo que nos leva automaticamente a resolver problemas profissionais. Precisamos ter um tempo para nós, somente nós, para a gente possa renovar as nossas forças, tranquilizar a nossa mente e nos renovar. E isso o Senhor faz conosco através do nosso tempo com Ele, né? Um tempo de oração, que é o que traz paz para a nossa mente, para a nossa alma, e a gente se sente renovado. Para nós que empreendemos, a cultura de fazer mais e fazer mais pode se tornar uma armadilha bem perigosa, afetando tanto a nossa saúde emocional quanto a nossa saúde física e o nosso convívio familiar. Nossa prioridade acaba se tornando o trabalho, e isso eu digo assim que é bem perigoso. Domingo eu estava na casa da minha mãe e ela perguntou, né, para o meu esposo como que estava, né, agora essa mulher que fica em casa, essa mulher que serve, e ele falou que é a melhor fase que nós estamos vivendo, né? Porque já não tem mais aquela mulher, né, gerente, né, que pegou tudo lá da empresa e queria trazer para dentro de casa. E a gente Deus acaba nos trazendo a essência do que Ele quer para as nossas vidas, né? Então Ele diz: hoje eu chego em casa, a janta está pronta, a mesa está arrumada, a casa está arrumada, e não porque ela tem obrigação de fazer, porque se eu chegar em casa e tiver que fazer, logicamente eu vou fazer como eu fiz inúmeras vezes,
mas por entender que hoje eu consigo ser o provedor da casa, e hoje a minha preocupação é sair de casa, trabalhar e voltar. Eu sei que ela está cuidando de tudo, e antes a gente vivia numa correria tão louca que talvez financeiramente era bem mais legal, mas hoje a gente vê assim que a nossa união e o nosso convívio familiar não tem preço. Deus, ele é a nossa fonte de vida, e não é da vontade de Deus que nós vivamos nesse estresse, nesse cansaço tão extremo. Quando nós nos permitimos descansar, não temos prejuízo, pelo contrário, nós temos um ganho. Por que ganho? Nós ganhamos foco, energia e alegria e contentamento. E quando nós voltamos a fazer o nosso trabalho, nós vamos fazer de forma muito mais excelente, porque nós vamos estar descansados, tanto a nossa mente, o nosso corpo e o nosso emocional. Nós precisamos planejar o nosso descanso, nos desconectar digitalmente. O momento de oração e de entrega é muito importante. Deus me trouxe para casa e me trouxe para um relacionamento com Ele. Uma atividade restauradora. Nós precisamos fazer algo que nos traga prazer. O exercício, nos conectar com nós mesmos, fazer uma leitura, ir para aquilo que nos traga uma paz, um prazer que vai nos trazer contentamento. Registrar as nossas experiências de descanso, porque isso vai nos trazer também um histórico de como é importante descansar, e ter compromisso contínuo, sempre procurar ser disciplinado nessa parte, né, do nosso descanso. Não adianta a gente fazer uma vez e na outra semana não fazer mais, e daqui a um mês, quando a gente se sentir muito, muito esgotado, a gente voltar lá e fazer. Nós precisamos se comprometer conosco mesmo e reconhecer o valor do descanso, né? Hoje eu entendo como é importante descansar, como é importante se priorizar, porque a gente entra dentro de uma bolha e de um pensamento, de uma convicção que nós só somos úteis quando nós estamos assim a 100 km por hora. E só que às vezes a gente vai precisar pisar no freio, olhar para dentro de nós e entender que o Senhor é aquele que nunca vai nos desamparar e nem nos deixar sozinhos. Às vezes sim é necessário Ele nos parar para nos fazer entender o quão via errada nós pegamos para caminhar, né? E às vezes, sabe o que eu achava? Eu achava que o trabalho que o Senhor tinha me dado, sim, Ele me deu. Só que eu achava que quanto mais eu fizesse, mais eu estaria valorizando aquilo que o Senhor me deu. E eu fui por um caminho que depois eu não consegui voltar mais, e para voltar eu tive que me desligar da empresa, e isso para mim foi um momento muito difícil da minha vida, mas Deus me deu graça, me chamou de volta para minha casa, e até hoje está me ensinando o quão importante é a gente entender que nós, mulheres, acima de qualquer coisa, nós precisamos priorizar a nossa casa e a nossa família. Eu quero aqui fazer a oração que vai dizer assim: Senhor Jesus, eu venho a Ti, cansada e sobrecarregada. Entrego todas as minhas preocupações e cargas aos Teus cuidados. Peço que me concedas descanso verdadeiro, que só Tu podes dar. Renova as minhas forças, acalma a minha mente, o meu coração e fortalece o meu espírito. Ensina-me a importância de parar, descansar e confiar plenamente em Ti para continuar a caminhada com vigor e paz. Amém.